Olá, seus lindos, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero conversar com vocês, fazer uma reflexão sobre um assunto muito importante. Eu sou alguém que acredita muito que a nossa vida, a gente existe por um motivo e que a gente não deve pegar esse maior presente que é a vida que nós temos e desperdiçar ela. E existe muita gente que é um desperdiçador de vida. E eu fico pensando assim, quantas pessoas, depois de um determinado tempo, né, já com 80, talvez 60 anos, ou talvez em algum momento da vida, ou talvez com uma doença em fase terminal, enfim, e sente que a vida passou e você não tem mais, você sente que não vai ter mais vida pela frente. E aí tu olha pra trás e tu pensa assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Eu não fiz nada, eu fui um desperdiçador de vida. E eu sinceramente acredito que essa é uma das piores sensações que alguém pode ter. E eu, por sempre pensar assim, eu decidi que na minha vida, quando eu chegar com 80 anos, eu não vou ter essa sensação de olhar para trás e pensar que eu fui alguém que desperdiçou a própria vida. Então, eu acredito muito que a vida é algo importante, é um presente que a gente tem e que a gente não deve viver de uma maneira displicente, de uma maneira assim, sem uma importância que ela merece. A Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 144, no verso 4, diz que a vida ela é rápida como a sombra. E aí a gente deve pensar, né? Ela é tão importante, ela é tão única, ela é tão assim presente de Deus, é só Deus que dá pra gente e ela passa muito rápido. A gente precisa, então, ter uma sabedoria pra gente viver. E eu tenho aprendido, não só na minha vida, como lidando com pessoas, que a melhor maneira da gente conseguir dar um significado para a nossa vida, ou fazer com que a nossa vida não seja desperdiçada, é dar um motivo do porquê a gente existe. Tu já parou para pensar o porquê que tu existe? E sabe que isso é muito sério, isso não vem naturalmente na gente. A gente precisa realmente pensar e avaliar o porquê que a gente existe. Eu já conversei com adolescentes no início da vida que entendem que eles não têm por que existir porque a vida deles não faz sentido. Eu já conversei com pessoas de 30 anos que acreditam que viveram 30 anos sem significado e que não há sentido em continuar existindo, assim como também já conversei com pessoas já de mais de 50 anos que acreditam também que não tem por que continuar existindo. E eu acho assim, eu sinceramente acredito que a melhor maneira da gente lidar com isso é dar um porquê eu existo, é fazer com que a minha vida seja importante. Para mim, sim, mas importante para alguém também. Eu acho assim que é uma das melhores formas da gente fazer isso, é viver de uma maneira que nós possamos fazer falta. E aí isso deve fazer a gente pensar, né? No teu relacionamento, viver no teu relacionamento com o teu casamento, ou com o teu namorado, ou no teu namoro, ou no teu casamento, enfim, ou nos teus relacionamentos de amizade, tu tratar as pessoas de forma que elas sintam falta se você não existisse, sentiriam falta se você não existisse. No teu trabalho, tu fazer ele com tanta dedicação, com tanta perfeição, a ponto de, se você não estivesse naquela empresa, aquela empresa não seria a mesma sem você. E quando a gente coloca esses significados na nossa vida, quando a gente dá para a nossa vida essa importância, quando a gente consegue, né, viver de maneira que eu possa fazer falta, a nossa vida passa a fazer um sentido, porque aí eu começo a sair da esfera só de, para mim, né, só do foco em mim, e eu começo a ver que eu influencio e que eu posso alcançar outras pessoas também. E aí a gente trabalha e faz tantas coisas produzindo em prol disso. E é bem importante a gente parar e pensar. Hoje, né, avalia. Eu trabalho com casais e eu fico pensando quantas coisas poderiam ser diferentes na vida deles se eles simplesmente parassem e tivessem atitudes diferentes em relação ao outro. E muitas vezes o que eles sentem não é, um não sente falta do outro, mas um fica pensando assim, não vê a hora de se separar. E aí isso é ruim. Então a gente tem que cuidar com as nossas atitudes. E o meu pai gosta muito de assistir um programa da Rede Novo Tempo chamado Consultório de Família. Inclusive indico você que assista, é um ótimo programa. E uma psicóloga que estava nesse programa, ela disse que de 7 em 7 anos, na nossa vida nós temos ciclos que de 7 em 7 anos, nós temos a tendência de fazer uma reflexão do tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? É como se nós fizéssemos avaliações, né, desses últimos anos que nós vivemos, esses últimos 7 anos que nós vivemos. E esses ciclos, eles são importantes para a gente parar e pensar. Mas se nós não fizéssemos essa reflexão, o que eu estou fazendo da minha vida? Ela tem sido importante? E você só vai ter essa resposta, sim, a minha vida é importante, ou sim, eu estou vivendo como eu gostaria, ou então, não estou vivendo como eu gostaria, mas eu posso passar a viver como eu gostaria. Eu tenho planos, eu tenho onde chegar, eu quero chegar em algum lugar. Essas coisas só acontecem quando eu deixo um legado.
E esse legado, gente, a gente só constrói por meio do trabalho. E você quer deixar um legado na tua vida profissional, tu tem que te diferenciar profissionalmente, tu tem que trabalhar. Tu deixar um legado na tua família, tu tem que te dedicar à tua família. Tu quer deixar um legado para os teus filhos, tu precisa te dedicar aos teus filhos. Tu tem que construir alguma coisa. Quando eu falo construir coisa, eu não falo só em construir prédios, em comprar carros, fazer viagens, eu falo em construir na questão dos relacionamentos também. E aí a nossa vida vai fazer um sentido especial, vai fazer um sentido diferente. E como eu tenho visto essa tendência das pessoas em verem a própria vida como algo que não faz sentido, essa vontade de não viver, né? Porque sentem que não faz mais o sentido que gostariam que fizesse. E acredito sinceramente que um dos melhores meios para a gente lutar contra isso é produzindo um legado. É fazendo com que a nossa vida seja útil não só para mim, mas útil para as pessoas que convivem comigo também. Tá bom? Esse é o recadinho desse vídeo. Um grande beijo para você. Não esquece de comentar, compartilhar e também de se inscrever no canal. Tchau, tchau!